Olá pessoal, tudo bom? Vamos então dar continuidade à prova de matemática que aconteceu em 2019 para professor 1 de São José dos Campos. Então estamos fazendo agora a segunda parte da prova, né? Vamos lá. Então, deixa eu marcar aqui a caneta. Então, vamos lá. Viajando de carro com uma determinada velocidade média, um motorista consegue ir de uma cidade a outra em 2 horas e meia. Então, eu já vou colocando aqui. Então, com uma velocidade v, né? Não conhecemos o valor. Então, vamos chamar de v. O motorista leva para ir de uma cidade a outra 2 horas e meia. 2 horas e meia. Então, aqui, se a velocidade média fosse o dobro, ou seja, de v passar para 2v, ela teria percorrido essa distância em quanto tempo? Então, aqui é bem simples, porque dobrou a velocidade. Se dobrou a velocidade, o tempo vai diminuir para a metade. Regra de 3, simples, inversamente proporcional. Porque velocidade e tempo, né? Quanto maior a velocidade, menor o tempo para percorrer uma determinada distância. Então, caso queiramos, podemos colocar aqui uma seta e aqui, então, fazendo a inversão, né? Mostrando que são inversas. Aí nós temos, então, que 2 horas e meia por x está para 2v sobre v. Então, eu inverti uma das frações. Aqui eu posso cancelar v com v, né? E, então, nós temos aqui x vezes 2, multiplicação cruzada, e 2,5 vezes 1, né? Quando simplificamos, ficamos com 1 aqui. Então, 2,5 vezes 1 é igual a 2,5. Então, nós temos aqui que x é igual a 2,5 dividido por 2, que é igual a 1,25. Então, aqui nós temos 1,25 horas, que é igual a 1 hora mais 0,25, ou 1/4, né, da hora. Então, 0,25 da hora é 0,25 vezes 60 minutos, uma vez que 1 hora é igual a 60 minutos. Fazendo este produto, nós temos, então, que o resultado vai ser igual a 15 minutos. Ou 0,25 é 25 centésimos, que seria, então, 1/4 de 1 hora. 1/4 de 1 hora é igual a 15 minutos. Portanto, a resposta é a letra C. 1 hora e 15 minutos. Então, aqui, exercício 17. Ana precisou vender seu celular por um preço 16% inferior ao preço que havia pago. Então, considerando que o valor pago corresponde a 100%, ou seja, seu valor original, tirando de 100%, tirando 16%, quando fazemos essa conta, significa, então, que ela vendeu o celular por 84% do valor original, né, que eu chamei aqui de C. Tá? Então, olha, 16% menor
ao preço que havia pago. Se essa porcentagem corresponde a R$ 400, então Ana vendeu seu celular por... Então aqui podemos fazer uma regra de 3, né? Onde 16% corresponde a R$ 400 e 84%, o valor tirando os 16%, 84% vai ser o valor pelo qual ela vai vender o celular. Então, aqui, multiplicação cruzada, são grandezas diretamente proporcionais. Então, teremos 16x multiplicando cruzado igual a 84 vezes 400. Então, 84 vezes 400, multiplicando 4 por 84, dá 4 vezes 4, 16, vai 1 aqui. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. Aí, então, coloca os dois zeros de 400. Temos, então, que x vai ser igual a 33.600 dividido por 16. 33.600 dividido por 16, nós teremos esse cálculo. Então, 33 dividido por 16 é igual a 2. 2 vezes 16, 32. Para 33, 1. Abaixo 6. 16 vezes 1, 16. Então, esses outros dois zeros, né, dividido por 16, fica assim. Então, nós temos aí que o preço pelo qual ela vendeu o celular foi de R$ 2.100. Letra B. As medidas do terreno representado na figura não estão em escala. Então, não são valores reais. Bom, aqui nós temos 200 metros, 228. Bom, se não estão em escala, provavelmente são valores reais, né? Embora muito grande. Valores muito grandes. Mas aqui, então, nós temos a área do terreno em metro quadrado é igual a... Então, aqui eu vou dividir essa figura em figuras conhecidas, para que a gente possa aplicar fórmulas da área de cada uma delas. Bom, aqui, então eu fiz assim. Eu coloquei aqui alguns traços, então, porque eu vou considerar, então, duas figuras para calcular a área. Uma delas é a área desse retângulo, que é 220 por 110. Vou colocar a área dele aqui dentro. Então, nós temos que a área desse retângulo é a medida da base vezes a altura, fórmula da área do retângulo, né? Então, nós temos 200 vezes 110. Então, multiplicando 2 vezes 110, nós temos 220. Então, 220. Aí, acrescentando esses dois zeros do 200, temos que a área desse retângulo é igual a 22.000 metros quadrados. Agora, para calcular a área desse trapézio, então a gente verifica aqui, olha, aqui temos um trapézio. Tá aqui, um trapézio. A base maior que a gente vai precisar na fórmula da área do trapézio é igual a 100. A base menor vai ser tudo isso daqui, que é 228, menos o 200, né, essa parte. Então, fica para esse pedaço menor aqui, entre
os segmentos azuis, 28 metros. E aqui, esse segmento azul, ele vai ser a altura do trapézio, que forma 90 graus com a base maior, base menor. Então, a gente verifica que esse H, nesse primeiro segmento azul, é o mesmo H, é o mesmo comprimento desse segundo segmento, que também está em azul. Aí eu coloquei um triângulo aqui, semelhante a esse daqui, para a gente calcular a altura. E depois, então, que a gente calcula a altura, a gente passa a calcular a área de todo esse trapézio. Então, aqui nós temos o H, aqui nós temos a hipotenusa, que é igual a 78 metros, e aqui em cima nós não temos essa medida, só que dá para a gente descobrir. Daqui até aqui é igual a 100 metros. Tira 28 metros, tira esse pedacinho, sobra para essa parte 72 metros. Então, eu vou aqui, como esse número é muito grande, dá para ver que esse número é divisível por 6, porque além dele ser par, os dois são divisíveis por 3. Se é divisível por 3 e é divisível por 2, é também dividido por 6. Então, dá para a gente dividir por 6, aí vai ficar igual a 12. E aqui, quando a gente divide por 6, dividindo por 6, vai ficar igual a 13. 13 vezes 6 dá 78. Aqui nós temos o ângulo reto. Então, aplicando Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado. Então, a hipotenusa é o lado que está em oposição ao ângulo reto. Então, a hipotenusa ao quadrado, 13 ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, nós temos aqui 12 e aqui o H. Fazendo esse cálculo, nós temos 13 vezes 13, que é igual a 169, 12 vezes 12, que é igual a 144, mais H ao quadrado. Então, aqui uma equação do segundo grau, né? Só que só vai interessar para nós o valor positivo, porque o H representa a medida de um segmento. Então, 144, passando para o primeiro membro, passa negativo. Então, 169 menos 44 fica igual a 25, igual a H ao quadrado. Então, para tirar esse H, precisamos aplicar raiz quadrada nos dois membros. Lembrando que raiz é o oposto à potência, né? Então, aqui, raiz quadrada de 25 é igual a 5 e a raiz quadrada de H ao quadrado é H. Então, quanto vale o H? H é igual, como eu tinha dividido por 6, então eu vou multiplicar por 6. Então, H vai ser igual a 30 metros. Agora que já sabemos o valor do H, que é 30, podemos encontrar a área dessa figura. Então, essa figura é um trapézio e a área do trapézio é dada pela base maior mais a base menor, tudo isso multiplicando pela altura e dividindo por 2. Então, nós temos aqui A igual base maior, que é 100 metros, mais a base menor, que é 28 metros, tudo isso vezes 30 e dividido por 2. Então, aqui A é igual a 128 vezes 15. 15 porque eu simplifiquei esse 2 e esse 30, dividindo tudo por 2. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter 128 vezes 15.
5 vezes 8, 40, 5 vezes 2, 10, 14 vai 1. Então, ficou assim. E aqui nós temos 8, 2 e 1. Então, aqui fica 0, 12, 9 e 1. Então, aqui temos que a área do trapézio, essa figura toda aqui, né? Toda essa figura aqui, é igual a 1920 metros quadrados. Então, a área total dessa figura vai ser, desse terreno, né? Vai ser 1920 mais os 22.000 do retângulo. Então, somando, temos 0, 2, 9, 3 e 2 metros quadrados, que é a letra A, né? 23.920 metros quadrados. Dezenove. Em uma escola, 3/8 dos professores têm apenas um filho. Então, eu vou colocar aqui do lado. Quem tem um filho, um F, F de filho, 3/8 dos professores, que eu vou chamar o total de professores de P. Então, 3/8 vezes P, 3/8 dos professores. Aí temos também que 1/4 dos professores tem 2 filhos. Então, vou colocar aqui 2 filhos. 1/4 dos professores. Aí aqui diz, sabe-se também que 2/3 do restante tem 3 ou mais filhos. Então, vou colocar aqui 3 ou mais. 2/3 do restante, que eu vou chamar de R. 2/3 do restante. Então, quem é o restante, né? Qual é o valor do restante? Vai ser igual à quantidade total de professores menos a quantidade de professores que tem um filho mais a quantidade de professores que tem 2 filhos. Então, aqui nós temos que R, que é o restante, né? Em relação a um filho e 2 filhos, nós temos aqui que R vai ser igual a P menos. Aqui eu tenho que somar 3/8 com 1/4. E só podemos somar quando os denominadores são iguais. Então, aqui é 8, aqui é 4. Então, eu posso encontrar uma fração equivalente a esta. Então, uma fração equivalente a essa seria multiplicar tudo por 2, que aí eu vou ter 2/8. 2/8 aqui com 3/8 aqui, nós vamos ter 5/8. Então, 5/8 dos professores. Então, nós temos que R vai ser igual. Aqui é um inteiro, P é um inteiro, total de professores. Para tirar 5/8, eu preciso deixar com o denominador 8. Então, é só multiplicar numerador e denominador por 8. Tem 8/8. 8/8 tira 5/8, fica 3/8 de P. Então, isso aqui é o restante. Só que está dizendo aqui que 2/3 do restante é que tem 3 filhos ou mais. Então, nós temos aqui 2/3 do restante é que tem 3 filhos ou mais. Então, aqui eu posso simplificar, dividindo esse e esse por 3. E aqui eu vou deixar com o denominador 8 para facilitar o cálculo depois. Poderíamos simplificar, mas acho que não vale. Bom,
não vale muito a pena. Então, vamos ver, 2/8 de P. 2/8 de P. Tem 3 filhos ou mais. E nós temos ali que professores sem filhos. Professores sem filhos. Então, aqui, sem filhos. Sem filhos. É um total de 9. Então, aqui está escrito, olha, 9 não tem filhos. Então, o número de professores que tem apenas um filho então, um filho, olha, é 3/8 do total de professores. Então, precisamos descobrir agora o total de professores. Então, o total de professores vai ser igual a 3/8 de professores que têm apenas um filho, mais 1/4. Eu já vou colocar aqui, olha, multiplicar tudo por 2, para a gente já sair com o denominador 2 aqui, denominador 8. Então, se eu multiplicar tudo por 2, numerador e denominador, eu já saio aqui com 2/8 de P. Então, olha, professores que têm aqui 2 filhos, 2/8, e aqui 3 filhos ou mais, nós encontramos aqui, já deixei com o denominador 8, então é mais 2/8 de P. E aí temos também a quantidade de professores que não têm filhos. Então, nós temos aqui que P vai ser igual a 3 mais 2 mais 2, ou seja, 7/8 de P mais 9. Aqui eu tenho P, eu posso deixar como 8/8 de P, porque eu vou mudar de lado os 7/8. Igual a 9. Então, continuando aqui deste lado, vou colocar aqui. Nós temos 8P, 8/8 de P, tirando 7/8 de P, que é igual a 1P sobre 8. Opa, deixa eu arrumar. Que é igual a 9. Então, aqui não tem nada embaixo, é 1. Aí nós temos, então, que P multiplicando cruzado, P vezes 1 é igual a 72. Então, temos que o total de professores é igual a 72. A pergunta é, o número de professores que tem apenas um filho é? Então, apenas um filho é aqui, né? 3/8 de P. Então, quem tem um filho é 3/8 de 72. Aqui eu posso dividir por 8, que dá 1, e aqui também divide por 8, que dá 9. Multiplicando o numerador com o numerador, 3 vezes 9, 27, e denominador é igual a 1, então a gente não se preocupa com ele. Então, temos 27 professores, têm apenas um filho. Exercício 20. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, está dizendo que para considerar x1 e x2 as raízes desta equação, e diz que se x1 é maior que x2, então a razão x1 para x2 é igual a... Então, a equação do segundo grau, nós já sabemos que ela tem esse formato. ax² mais bx mais c igual a 0. Então, eu estou colocando aqui a equação completa genérica do segundo grau, porque eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara que depende dos valores de A, B e C. Então, a fórmula é dada por menos B
mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, aqui nós temos que os valores que precisamos. Temos que a é o número que acompanha o x quadrado, portanto, é igual a 8. O b é o número que acompanha o x, que é igual a mais 2, ou 2, então b é igual a 2. E o valor de c é o número que está sozinho, que é igual a menos 3. Então, fazendo as substituições nessa equação, nós temos que x é igual a menos o valor de b, que é 2, mais ou menos, acompanhando a fórmula, b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 8, vezes o c, que é menos 3. Tudo isso dividido por 2 vezes o 8, que é igual a 16. Então, o x vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada. Já vou colocar direto aqui, porque são números simples. Então, resolvendo a primeira parte do produto, temos menos com menos aqui mais, vai dar positivo nessa parte. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 3, 96. 96 mais 4 é igual a 100. Tudo isso dividido por 16. Então, nós temos ainda que x é igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 100 é 10, dividido por 16. Então, nós temos aqui que x1 é igual a menos 2, mais 10, dividido por 16, que é igual a 8, 16 avos, dividindo tudo por 8, né? Ou simplificando por 2 e depois por 4, por exemplo, temos que x1 é igual a meio. E temos, então, que x2, vou colocar aqui deste lado, então, x2 vai ser igual a menos 2, menos 10, dividido por 16. Então, temos aqui que x2 é igual a menos 12 por 16. Simplificando tudo por 4, menos 3 quartos. Pede-se a razão x1 por x2, onde x1 é maior que x2. Então, x1 é positivo, x2 é negativo, um número positivo é maior que um número negativo. Então, nós temos aqui a razão meio para menos 3 quartos. Então, para fazer a divisão de frações, nós temos que copiar a primeira parte, passa para a multiplicação e inverte a segunda parte, que é menos, fica menos 4 terços. Então, nós temos aí que a razão x2, x1 por x2 é igual a, posso dividir aqui por 2, aqui por 2, fica 1 vezes 2, que é 2, e 1 vezes 3, que é 3, mais vezes menos é igual a menos. Então, a razão procurada é menos 2 terços. Então, temos aqui o valor menos 2 terços. Então, terminamos a correção da prova, né? Ou melhor, a resolução da prova. Ok. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, toque o sininho para novas atividades e
Se gostou da aula, da explicação, não esqueça de deixar o seu like. Fiquem sempre muito bem.